Paz, igreja. Amém. Levítico capítulo 9. Glória a Deus. É o terceiro livro da Bíblia. O pastor já tinha me convidado para pregar. Na Santa Ceia já temos 2 meses, né, pastor? E eu vim estudando já 2 meses, irmãos, para pregar. E o evangelista Fernando pregou tudo que eu ia pregar. Para confirmação, era o rasgo vertical. O rasgo vertical é profundo, né? Do véu do templo. Mas o Senhor, irmão, tinha uma palavra para hoje, né, pastor? Porque se foi pregado no congresso, eu sei que se eu fosse pela misericórdia pregar também, o Senhor ia falar. Mas eu ia repetir o que ele pregou. Eu quero trazer essa palavra que ontem eu passei algumas horas estudando, não pensava em pregar essa palavra hoje, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor já respondeu aqui, já confirmou com algumas palavras que nós vimos nessa noite. Levítico capítulo 9, irmão, eu estou sentindo um peso da responsabilidade muito grande. Levítico capítulo 9, eu estou sentindo um peso da responsabilidade muito grande, porque o que Deus quer ministrar essa noite, o que Deus já tem ministrado, é muito forte, é muito forte. Então eu peço para você, em nome de Jesus, preste atenção naquilo que for ministrado nesse altar. Não é porque sou eu que estou falando, não, poderia ser qualquer irmão, qualquer irmã, mas preste atenção naquilo que Deus vai falar nessa palavra. Eu quero ler apenas o capítulo 9, o versículo 7, a parte A, e o versículo 8, a parte A. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar. Está muito fraco o número de gente que está aqui, igreja. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar. Muito bem, agora a parte A também do versículo 8. Então Arão se chegou ao altar. Então Arão se chegou ao altar. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor. Irmãos, eu vou resumir o máximo que eu puder aqui hoje dentro de Santa Ceia. Eu voltei a ler a Bíblia do começo e eu tenho mergulhado muito no livro de Levítico. Eu sei que parece um pouco chato, difícil, mas o Senhor tem revelação para nós nessa noite. Irmãos, o Senhor, quando tirou o povo do Egito, o povo saiu do Egito e cantou do outro lado. Aí a gente fala assim: glória a Deus, acabou a luta, acabou a peleja, o povo saiu do Egito, agora glória a Deus. Irmão, só estava começando, tá, irmãos? Só estava começando a trajetória do povo de Israel, que estava ali do Egito. Então, resumindo bastante a história, o Senhor, depois que tira o povo do Egito, o Senhor leva Moisés ao monte para ficar ali 40 dias e 40 noites de jejum total diante do Senhor. E lá no monte Sinai, o Senhor dá as tábuas com os 10 mandamentos. Quando Moisés desce o monte, o povo está adorando a imagem de escultura, o bezerro de ouro que fizeram. E Deus se ira, e também o Moisés se ira, e ele quebra aquelas tábuas. Até fez uma saudação esse dia sobre isso. Só que o Senhor dá a ordem, melhor dizendo, Moisés dá a ordem que se matem todos aqueles que não adoraram a Deus, todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. E os levitas, irmãos, eles passaram a espada nos seus próprios irmãos que adoraram o bezerro de ouro, porque eles pegaram as suas joias. A Bíblia vai dizer que os homens pegaram os brincos das mulheres, pegaram os colares das mulheres, os pendentes das mulheres e fizeram o bezerro de ouro. Antes tivesse permanecido suas joias no seu lugar, pegaram aquelas joias e fizeram o bezerro de ouro, tocaram fogo, pastor. Fundiram e tocaram fogo e fizeram o bezerro de ouro. Então eles achavam que aquele fogo ali estava agradando a Deus. Não estava. Deus, Moisés, manda que mata todos os idólatras. E os levitas pegaram a espada e passaram aquela espada para acabar com a idolatria dele povo de Deus. E isso é muito duro. Pois é o que Deus está falando. Depois Moisés vai para o monte, Deus revela mais palavra para ele. Depois Moisés chega. E tudo o que acontecia, os cultos, os ritos, tudo que era feito, a pia, o candelabro, tudo que era colocado no altar, o próprio altar, tudo, Deus mostrou lá no monte, nesses 40 dias que Moisés estava em jejum. Era dia e noite, tremendos de encontro pessoal com Deus. Deus falava com ele face a face. Diga assim, face a face. Deus falava com Moisés face a face. Eu não sei como que Deus se manifestava, só sei que era face a face. Mas o homem não podia ver Deus. Eu não sei, só sei que era face a face. Então eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite: quantos querem
de todos os seus descendentes para servirem ao altar. Não querendo levar lá para antigamente, mas levando. Vamos supor que aqui a diaconisa Sebastiana, a diaconisa Ângela, o diácono Samuel, está aqui preparando a mesa. Esse seria, se fosse outrora, seria o serviço dos levitas. Preparar o som, sabe, limpar, serviço dos levitas. Só que eles não poderiam estar servindo de qualquer maneira. Então o Senhor falou assim: Moisés, você vai fazer a roupa completa. E eu não vou falar a roupa toda completa não, porque aqui é muito detalhe. O Senhor mandou que fizesse, só que o Senhor escolheu isso lá no monte e falou para Moisés. Então as vestes santas para glória e ornamento, sacerdote Arão e seu descendente. Presta atenção, tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, tinha um éfode com 2 pedras preciosas, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e uma lâmina de ouro na cabeça que estava escrito santidade ao Senhor. Tinha um cinto e tudo feito de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, materiais nobres e confortáveis. Deus preparou tudo lá no monte e falou assim: agora vocês vão colocar essa roupa aqui no sacerdote. Essa é a roupa do sacerdote. O Arão, toda vez que você for servir o ministério, não vai de qualquer maneira. Você coloca a roupa sacerdotal, pega o animal, degola o animal, deixa o sangue jorrar todinho. Tem animal que você vai ter que queimar a cinza lá fora, mas não vai lá fora com as vestes sacerdotais. Deixa as vestes aqui e você vai lá fora queimar o bicho lá, a parte que tem que queimar lá fora, depois volta e sirva o Senhor. Quando o sacerdote foi consagrado ao Senhor, eles ficaram 7 dias, irmãos, dentro da tenda da congregação. Aí tem algumas religiões aí fora que copia, né? Deixa até 21. Mas nosso Deus já deu tudo aqui na Bíblia e não tem que correr para outro lugar, não. Apesar de que isso não é necessário mais hoje. Então, o Senhor falou assim: Moisés, fala para Arão que eles vão ficar 7 dias. Ele e os seus filhos servindo a mim 7 dias, porque eles vão estar com óleo na cabeça. Preste atenção aqui, igreja. Eles vão estar com óleo na cabeça. Eles vão estar totalmente consagrados a mim. Eles não podem sair da tenda da congregação durante 7 dias. Vão estar ali servindo de guarda durante 7 dias. E eles obedeceram. Só que eu quero que você se recorde lá do bezerro de ouro e do holocausto que eles faziam. Deus já tinha trabalhado ali, já tinha perdoado, já tinha acabado aquela questão. Só, irmãos, que o tempo passa e passa e passa e passa. Quando Deus consagra Arão e os seus filhos, o Senhor fala assim: ó, vocês vão preparar animais e vão consagrar a mim, e vocês depois vão comer uma parte desse animal, para que o pecado do povo seja perdoado diante de mim. Vocês vão sacrificar o animal e depois vocês vão comer uma parte. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor chama Arão: chega-te ao altar. Isso eu queria que você prestasse atenção nessa noite: chega-te ao altar. Irmão, a cabeça de Arão estava chapada de óleo, pastor. Foi a primeira vez que eles, oh aleluia, estavam oferecendo um sacrifício no altar. Eles estavam cheios de azeite, cheios da unção, cheios da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo era derramado sobre os sacerdotes, sobre os reis e sobre os profetas. Então eles estavam cheios do Espírito Santo. Aí o Senhor falou para Moisés: faz o que eu estou falando. Eles vão oferecer o sacrifício, eles vão matar os animais, vão fazer tudo do jeito que está escrito, e depois eles vão comer uma parte dos animais, que é a porção dos levitas. Ok? Ok. Então Arão chega ao altar, ele obedeceu. Arão chega ao altar e faz tudo o que o Senhor mandou. Mas eles não comem. Eles não comem, os filhos de Arão não comem a parte que era para comer. Tinha que comer uma parte, que era o peito, e a parte da frente dos quartos, que eu esqueci o nome da palavra agora, é o quarto direito, que eles tinham que comer. Você percebe que o Finéias não comiam isso, pastor. Eles pegavam as partes que eram para Deus. Tinha parte que era para Deus, tinha parte que era para sacerdote. Deus falou: coma a sua parte. Olha que mistério aqui, ó. Olha aqui. Tem tudo a ver. Coma a sua parte. Só que eles pegam aquele sacerdote que estava cheio de óleo na cabeça, cheio da glória, eles pegam e queimam todo o animal. Aí Moisés se ira. Moisés fala: tudo certo, tudo ok? Tá. Por que vocês queimaram o animal todo e não comeram a parte que era para vocês comerem? Para que o pecado do povo fosse aceito, fosse perdoado diante de Deus. Ah, mas é que Arão tem que intervir no meio, se intervir para poder salvar os seus filhos.
Aí o Senhor falou que a glória dele ia se derramar. Irmão, o sacrifício preparado, o povo todo preparado, tudo perfeito. O Senhor falou assim: eu vou derramar da minha glória. Eu queria que vocês prestassem atenção. Irmão, gosta de pregar com a Bíblia aberta. Esse negócio de irmão, lê o versículo e fala: pode fechar a Bíblia. Fecha não. Porque se ensinar heresia, você pode abrir aqui e ver se está errado. Às vezes eu posso errar também, mas heresia não. Aqui, irmão, no versículo 20 fala assim: puseram a gordura sobre o peito e ele queimou a gordura no altar. É sinal que tinha fogo no... Se a gordura foi queimada no altar, tinha fogo aonde? No altar. Esse fogo era o que o sacerdote colocava para poder fazer todo o sacrifício ao Senhor. Então tinha fogo no altar. Perceba que o Senhor falou, depois Arão levantou as mãos ao povo e abençoou, e desceu e havendo feito expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então tinha fogo no altar e tinha glória do Senhor. Preste atenção, igreja. Tinha fogo no altar? Sim. Tinha, igreja? Sim. Tinha glória do Senhor aparecendo para todo o povo? Sim. Porque o fogo, versículo 24, saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo isso o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Então tinha fogo no altar, tinha glória de Deus, tinha fogo saindo diante de Deus, tinha aceitação diante de Deus, tinha júbilo e tinha o povo quebrantando diante da parte do Senhor. Irmão, precisava de alguma coisa aqui mais? Precisava? Olha só, preste atenção. Capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Preste atenção. E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não era permitido. Então saiu o fogo de Deus diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Depois Deus falou para Arão e para os seus outros filhos. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Os 2 mais velhos, irmão, já tinha glória, irmão. Já tinha fogo, irmão. Já tinha poder, já tinha tudo. Não precisava de mais nada. Eu estava conversando com meu esposo, abrindo parênteses aqui para o texto, conversando com meu marido em casa, pastor. Uma coisa que me incomoda muito é a gente estar aqui adorando o Senhor. Eu estou pregando a palavra, estou vendo todo mundo prestando atenção. Eu não preciso querer fazer um movimento para você pular, não. Eu não preciso de pegar frases feitas para tentar fazer, sabe? Não! Quando o fogo de Deus não precisa dar força, mãozinha para Deus, não. E o que me deixa aqui triste, irmão, oh meu Deus, é que tinha fogo no altar, pastora. Tinha a aceitação de Deus, a presença, a glória do Senhor. Ela se manifestou, não precisava mais de nada. Alabandara, baixoria, alabandara. Era só adorar o Senhor. Mas tinha alguém insatisfeito, pastor, porque a glória do Senhor estava pequena. Tinha alguém insatisfeito porque estava uma coisa faltando. E o Senhor falou: a primeira prensa da azeitona, vocês vão preparar para mim, a primeira prensa, e vão preparar o candelabro cheio de fogo para mim. Esse é o fogo que eu quero. Já tinha esse fogo, irmão. Já tinha, não precisava mais de fogo nenhum. Eu falo isso com muito temor, porque não precisavam. Eles tinham acabado de ser consagrados. Era só adorar e contemplar a glória do Senhor que apareceu para todo o povo. Mas o perigo aqui foi querer colocar fogo onde já tinha fogo. Irmão, o Senhor está trabalhando nessa noite, irmão. O que é fogo estranho? É você pegar coisa que está lá fora, é coisa que não tem necessidade, e colocar aqui na mesa, é colocar no altar, é fazer altar de plateia, a igreja de plateia, é fazer o altar de coach. Isso é fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho. Aqueles 2 primeiros, Nadab e Abiú, eles poderiam ser, pastor, o sumo sacerdote, porque Arão vai viver para sempre. E o Senhor, presta atenção, o Senhor falou para Arão: Arão, você não vai chorar o luto dos seus 2 irmãos que eu incendiei. Pode ler lá o texto, está falando: eu incendiei. O Senhor incendiou 2 sacerdotes levitas, porque levaram um fogo estranho. Eu sei que é difícil, mas eu vou pregar
Senhor está falando no meu coração. Quando o fogo é estranho, irmão, Deus vai fazer cair. Deus vai fazer cair. Deus vai fazer cair. Não vai durar fogo estranho nem aqui, nem em lugar nenhum que for pregada a palavra de Deus. Fogo estranho não. Eu prefiro, pastor, que Deus até mesmo nos avisa e nossa visão demora a responder, do que vir qualquer fogo e entrar aqui neste lugar, está repreendido em nome de Jesus. E nessa ânsia de querer trazer um fogo estranho, porque o povo tem que bater palma, o povo tem que pular. Se o povo não subir na parede, Deus não está. Irmão, o Senhor está onde tem 12 ou 13 reunidos no nome dele. A palavra diz: seu coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Ele está aqui nessa noite. É só você querer que você vá sentir a presença dele. É só você querer que ele está aqui. Nós não aceitamos fogo estranho nesse lugar. Então o Senhor falou para Arão: Arão, não chore, não entre em luto pelos teus 2 filhos, nem Eleazar e nem Itamar. Itamar era o 4º filho e Eleazar o 3º. Os 2 Deus incendiou, os 2 primeiros. Detalhe, não teve aquele funeral honroso não. Deus mandou os seus primos e seus tios pegarem ele, saíram daqui, e foram lá para fora do arraial, para poder fazer o funeral deles do jeito que dava lá para fora, porque o povo estava aqui envolvido com a glória, sabe, na casa da congregação. Isso é muito pesado, mas eu entendo o seguinte: quando o Senhor fala Itamar e Eleazar, não chore o luto pelos seus irmãos. Eu entendo aqui, pastor, que o Senhor estava falando: Eleazar, você vai ser sacerdote depois de Arão. Você tem que ter maturidade, porque o teu irmão morreu incendiado e eu matei. Mas se você ficar com dó dele, você não vai mostrar maturidade. Você precisa ter maturidade e obediência, irmão. É obediência, é maturidade, é amar mais a Deus. E eles ali não guardaram luto. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou: não tire a touca da sua cabeça, não coloque nada, não jogue cinza, apenas não viva no luto. Continue seu ministério. Continue o ministério, não viva esse luto. Deixe que o povo tenha esse momento, mas vocês não. E eles ali continuaram seguindo o Senhor sem ter esse momento de luto. Só que a Bíblia vai dizer mais à frente, irmãos, que esses 2 sacerdotes, Eleazar e Itamar, eles continuaram o seu ministério mesmo na perda do seu irmão que morreu pelo incêndio do Senhor. E o que eu acho lindo é que a Bíblia vai dizer que Eleazar, ele foi sumo sacerdote no lugar de seu pai. E ele ajudou tanto Moisés enquanto estava vivo, como ele ajudou a Josué depois da morte de Moisés. Eu vou terminar aqui porque a Santa Ceia está na hora da Santa Ceia. Então, o que Deus está falando para mim nessa noite? Deus está chamando alguém para o altar. Vou repetir: Deus está chamando alguém para o altar. Deus está chamando alguém para o altar. Tem um louvor que diz que o altar é lugar de morte, é lugar de sangue. Altar é lugar de vida, mas é lugar de morte também. O altar, pastor, está cheio de sangue. O altar é para pagar preço. Aí você fala assim: mas aquilo lá é no Novo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. A Bíblia diz que hoje nós somos sacerdócio. Nós não cantamos aqui? Sacerdócio real. Não canta? Nós somos sacerdócio real. E quem é o altar de Deus? Quem é o altar de Deus, igreja? Somos nós. Então eu não entendo como eu vou viver no altar. O Senhor está falando para mim e para você: santificação. Santificar as vossas vidas, igreja. Às vezes os pastores falam aqui, a gente acha que é um mesmo sermão todo dia. Mas, índio, o que o Senhor está falando? Para você se separar, igreja. Se separe, come Bíblia, ore o Senhor, busque o Senhor. Porque Deus está chamando gente para viver no altar. Não somente nesse altar, mas aqui em cima também, irmão. Tem pessoas que já eram para estar aqui há muito tempo, igreja. Tem mulher de Deus, tem homem de Deus que já era para estar aqui há muito tempo, que já era para estar avançado no seu ministério. Mas eu tenho que me preocupar com isso. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, foi da minha casa. Era uma bênção que estava no coral com a gente. E eu falei assim: você não vai mais para a igreja? Não, ela: não, mas eu sou cristã. Eu falei: por que você não vai? Ela falou para mim: por muito tempo. Eu trabalho a semana toda, sabe? Eu não quero ficar com meu esposo e fazer faxina. Eu falei assim: mas a gente dá um jeitinho. Ela: não, agora não vou para a igreja agora não. E vem convicta. E aí eu já tinha conversado com ela sobre isso. Eu falei assim: olha, da outra vez, olha. E dessa vez eu deixei ela refletindo, não falei muito não. Mas o que significa isso? É deixar para depois. Depois eu batizo, depois eu caso, depois eu me reconcilio. Depois, irmão, a obra está aqui, está precisando. Está precisando de gente para trabalhar. A seara é grande, irmão. Tem muitos
irmão. Mas para vir para o altar, para vir para aquilo que Deus tem, há um preço a se pagar. Há um preço a se pagar. Se você for ver essa história desses levitas, eles pagaram um preço muito alto. E Eleazar e Itamar também erraram. Mas eles tiveram perdão a seu tempo. E o Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor está falando para mim e para você. Eu estou chamando você para o altar. Eu estou chamando você para o altar. Quantos entendem que Deus chama para o altar nessa noite? Altar é um lugar de morte, mas é um lugar de vida. Que você venha atender o chamado. Não espere que tenha que vir amanhã depois o pastor pregar essa mesma mensagem. Ou vir alguém de fora para pregar essa mesma mensagem. Mas já entra hoje naquilo que Deus tem para você. Já entra no meio do fogo, irmão. Não aceita fogo estranho. Porque a gente visita tudo quanto é lugar. Dá lugar lá, marcha, faz tudo. E quando chega aqui, a gente fica retraído, irmão. Dá lugar na sua igreja. Abre a boca, meu irmão, fala para a Júlia. Racha o bico da glória. Quer pular, pula. Quer marchar, marcha. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E tem um hino que fala assim: eu me farei desprezível, como Davi se fez desprezível por causa da glória do Senhor. Então que possamos nos fazer desprezíveis. Não querer aparecer mais do que Deus. Não querer buscar fogo